Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 13 e 14 do curso de Química 1, a série de exercícios. Esta aula ela foi focada principalmente na hibridização. O que é hibridização? São átomos que têm camadas eletrônicas, mas que têm os seus orbitais vazios ainda. E esses orbitais acabam sendo preenchidos para ele ter uma maior capacidade de ligação química na forma covalente. E você sabe que toda vez que um átomo se liga, ele tem como princípio fundamental reduzir a sua energia, portanto ficar mais estável. Então todos os átomos têm como existência fazer ligações químicas, tirando os gases nobres, claro, para diminuir a sua energia, porque toda vez que faz uma ligação química libera energia, portanto é sempre uma reação exotérmica. Então, quando, por exemplo, tem três átomos que ocorre um processo de hibridização. O primeiro é o berílio, o segundo é o bromo e o terceiro é o carbono. O primeiro é o berílio, o segundo o boro, berílio, boro e carbono. O que acontece? Aqui está a configuração eletrônica do berílio. Você concorda que ele é 1s2, 2s2. Mas no nível 2 ele tem o subnível P. E o subnível P tem 3 orbitais, certo? Então, ó, ele está com o S completo, 2 orbitais, mas o subnível P está totalmente vazio. Ó. O que acontece? Nessa forma ele não faria ligação nenhuma. Ele não era para fazer ligação aqui, porque ele está com o seu subnível, o seu último subnível na sua camada completo. Mas não ocorre, o berílio faz ligação. Por quê? Porque um elétron aqui ó, vem para cá. Então ele fica assim, ó. Ele vai juntar todos os seus orbitais, vai ficar 1, 2, 3, 4, mais com um elétron aqui e outro elétron aqui. Agora ele tem a capacidade de fazer duas ligações, em que essa ligação vai ser denominada de sp. Por quê? Porque os orbitais, um é o S e o outro é o P. Então, as ligações que o berílio faz é do tipo sp. Meio que a forma da nuvem eletrônica também ela fica deformada, porque ela fica junta com o S. Então, ele vai ficar justamente com um orbital vazio, ó, um S2, agora com dois orbitais. Na primeira camada com dois elétrons, na segunda camada ele vai ficar com dois orbitais sp, com cada um com um elétron, portanto agora tendo a capacidade de fazer duas ligações. A mesma coisa acontece com o boro. O boro ele tem um S2, 2S2, 2P1, certo? Ó, 4, 5. Então ele tem a segunda camada, o subnível S com 2 elétrons e o subnível P com apenas um elétron. O que acontece? Esses dois subníveis se juntam, formando um único subnível, e esse elétron aqui ó, vai vir para cá. Então ele vai ficar assim, ó, com 4 subníveis, com 4 orbitais na segunda camada, e esse subnível agora vai ser sp2. Por quê? Porque tem um S, P1 e P2. Então, aqui vai estar um elétron e outro elétron. Então, o boro agora tem a capacidade de fazer três ligações. Então, ele está com o primeiro, um S2 com 2 elétrons e agora ele está com três subníveis com apenas um elétron, sendo a ligação química que ele vai fazer é sp2. A mesma coisa vai ocorrer com o carbono. Por quê? Porque o carbono ele é 1s2, 2s2, 2p2. O que era para o carbono fazer? O que era para acontecer com o carbono? Ele ia apenas fazer somente duas ligações, mas não acontece. Não se esqueça que o carbono faz 4 ligações, ele é tetravalente. E ele é fundamental para a existência do humano. Não se esqueça que a gente é feito de carbono, a gente é feito de matéria orgânica. Então, ó, ele tem na sua camada de valência, ele tem 4 elétrons, mas no subnível S e no subnível P. Então ele tem 2 elétrons no subnível S e ele tem 2 elétrons no subnível P. 1, 2. O que vai acontecer? Esse elétron vai hibridizar com o subnível P. Então vai formar 4 subníveis, ó. 1, 2, 3,
Vou botar mais um pouquinho para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Em que aqui vai ficar um elétron, que é o subnível S, o subnível P1, o subnível P2 e o subnível P3. Então, agora a configuração eletrônica dele será a primeira camada do subnível S com 2 elétrons e a segunda camada agora vai ser SP3, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui é SP3. A ligação química que ele vai fazer é SP3, a do boro é SP2 e a do berílio é SP. Bom, explicado isso, vai ter outros átomos que também faz isso, agora mais com o subnível D. Vamos ver um, por exemplo. Não queria apagar isso aqui, onde eu posso fazer, por exemplo, de um subnível maior. Eu vou deixar o berílio aqui, ó. A gente agora sabe que o berílio é SP. Vou fazer aqui no meio, não, eu tenho que fazer em algum lugar. Bom, vamos fazer aqui, ó, do fósforo, ó, do fósforo. Tenho que apagar isso do berílio aqui. Vamos fazer o do fósforo. O fósforo, ele tem número atômico igual a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. O fósforo, ele tem número atômico igual a 15. Então ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, ó, aqui tem 10, 3p6, certo? 4s2, aqui tem 10, não, aqui tem 10, aqui tem, então ele não é 4s2 não, ele é 4p3, certo? Ó, 10, 12, 15, ele é 3p3. Bom, no subnível P, ele tem, ó, aqui, ó, no subnível S, ele tem 2 elétrons. No subnível P, ele tem 3 elétrons. Certo? Mas, não se esqueça que o subnível 3, não, o nível 3, ele também tem um subnível D. E o subnível D, ele tem 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 orbitais. Tem 5 orbital. Então, o que acontece? Acontece que esse elétron aqui, ó, eles jogam justamente para o D. Esse aqui joga para cá, ó. Aí ele vai ficar assim agora. Ele vai ficar com o S. Presta atenção, hein? Ele vai ficar com o subnível S, os 3P e 1D. Ó, vai ficar S, aí P1, P2, P3 e agora o D. Então aqui, ó, tem um elétron aqui, um outro elétron aqui, outro elétron aqui, outro elétron aqui, outro elétron aqui. Vai ficar S, P1, P2, P3 e aqui é o D1. E vai ficar com, ó, se ele usou um orbital do D, ele vai ficar com 4 orbitais vazios, ó, podendo receber uma dativa, né? Então o fósforo, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 ligações e ainda pode receber elétrons. Pode receber 8 elétrons na ligação. Então ele pode fazer várias ligações. A ligação, portanto, do fósforo, ela é sp3d1. Se ele tiver com todas as ligações, se ele fizer as 4 ligações. O que era para fazer? O que era para acontecer? Era só para acontecer 3 ligações, mas não, ele faz 5 ligações, porque ocorre uma hibridização, ok? Bom, dito isso, 5 orbitais, sp3d1. Dito do fósforo, que é um pouco mais específico para a segunda fase, principalmente, vamos deixar aqui o do boro, porque vai ser importante a falar o do boro, não, do berílio, que tem 4, né? 1s2, 2s2, mas ele tem 2 elétrons aqui, ó, mas ele tem o subnível P ainda. E o que acontece? Esse elétron vem para cá, então ele fica com o subnível SP. SP. Então aqui a ligação que ele faz é SP. Bom, dado essa breve revisão, vamos agora para os exercícios.
Os exercícios dizem o seguinte: o controle sobre as transformações da matéria culmina na obtenção de novos compostos e promove os avanços tecnológicos atuais. Isso é resultado da compreensão das teorias de ligação químicas, que permite esclarecer os aspectos referentes às interações entre os orbitais atômicos, contemplando a orientação de orbitais que se misturam. Ligação covalente, ele falou mais ou menos. De acordo com as estruturas moleculares e considerando a hibridização do átomo central, identifique a alternativa que apresenta corretamente a hibridização e o correspondente tipo de ligação. Eu vou te dar uma manha. Por que uma manha? Porque quando você vê um átomo, por exemplo, o primeiro, ele está se ligando fazendo uma ligação tetraédrica com 4 hidrogênios. O que você faz? Você conta simplesmente assim, para você saber a hibridização que esse composto está fazendo, você conta. Aqui é o S, aqui é o P1, aqui é o P2 e aqui é o P3. Então, esse composto está com a hibridização sp3. Sempre vai ser assim, você vai ver, eu vou fazer em todos. Então, ele está dizendo que é sp3d. Não é hibridização sp3d, é só sp3. E ele está falando que tem ligações sigmas e pi. Não, aqui é só ligações sigmas. Então, a alternativa A está falso. Vamos para a alternativa B. Você sempre vai fazer assim, hein? Não se esquece, aqui está o boro. O boro, ele faz 3 ligações. 1, 2, 3. Olha o que ele é. Ele tem que ser sp2. Mas como que você faz? Você vai contar o S, primeira ligação, depois o P, depois o P2, P1 e P2. Então a hibridização que ele está fazendo é sp2, bateu. Então aqui está o hidrogênio, aqui está o hidrogênio, aqui está o hidrogênio. Então é sp3, ele está falando? Não, aqui só tem ligações químicas, acertou na ligação, mas tipo de ligação ele acertou, mas na hibridização ele está falando que é sp3, não é sp3. Apaga tudo e agora vamos para isso aqui que acontece com a dupla também, a letra C, ele está falando que tem um cloro com ligação dupla aqui, uma ligação com hidrogênio aqui, uma ligação com hidrogênio aqui, com a ligação com hidrogênio aqui, ligação com hidrogênio aqui. Aqui então é S, aqui é P e aqui é P2. Aqui é S, aqui é P1, P2. Então o carbono está com sp2. Ele está falando que tem ligações sigmas e ligação pi. Aqui é uma ligação pi, sigma, sigma. Então a alternativa que melhor responde é a letra C. Vamos ver porque as outras estão erradas. A letra D diz que o berílio ele faz 2 ligações. Aqui está o hidrogênio, aqui está o hidrogênio. Aí fica SP, então ele está com a hibridização SP. A hibridização acertou, mas ele está falando que tem ligação pi e sigma. Não, só tem ligação sigma, ok? Então a alternativa está errada porque está falando que tem ligação pi. É falso isso. Vamos para a última questão. Aqui está o fósforo. E o fósforo está com uma ligação com cloro aqui em cima. Aqui, entrando. Deixa eu ver como é que eu faço entrando aqui. Entrando para cá e saindo da tela e para baixo. Como é que você conta a hibridização? Você faz que aqui é S, aqui é P, P1, P2, P3 e D. Então a hibridização do fósforo é sp3d. E as ligações são todas sigmas, todas sigmas. Então ele está falando que é sp3. Não, é sp3d. E está falando que as ligações são π. Não, são todas sigmas. Então a alternativa E também está errada. Então a alternativa correta para a primeira questão é a letra C. Primeiro é a C. Vamos para o segundo. Você vai ver como usar essa forma que eu falei. É muito mais fácil de pensar. O grafeno é uma forma alantrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo tridimensional de átomos de carbonos compactos e com a espessura de apenas um átomo. Nossa, fininho. O grafeno é muito fino e muito leve, por isso que é muito, e tem ressonância, então tem a capacidade de conduzir elétrons. É muito importante o grafeno. Sua estrutura hexagonal, conforme a figura, está representado. Então aqui tem um carbono, esse aqui seria um carbono, aqui está se ligando assim, e ligando um para baixo. Seria assim a ligação que o carbono está fazendo. Aí ele fala, nesse arranjo os átomos de carbono produzem hibridização. Se a gente pegar esse carbono, ele vai ser SP,
P1, P2. Então a hibridização do carbono está sp2. Ó. É muito simples fazer esse negócio de hibridização, é só contar dessa forma. Então, SP de geometria linear? Não. SP2? Sim. De geometria trigonal plana? Sim, porque tem ele está fazendo ligação com 3 carbonos e é uma geometria trigonal plana, porque está no mesmo plano, trigonal plana. Então, a alternativa correta, por ser SP2, é a alternativa B. Ele está falando aqui na C, SP3? Não, não é SP3, é SP2. SP3D, não, o subnível 2 nem tem D, então não tem como ser D. Isso já é loucura falar que tem subnível D, porque a máxima quantidade o nível quântico, o primeiro nível quântico, que é as camadas eletrônicas, vai até o 2 para o carbono. Você só tem um subnível D quando você está na a camada eletrônica 3, então é impossível você ter o D. Então D e o E é extremamente falso. Vamos para as outras questões. O carbono é tetravalente. Isso aqui é importante, tetravalente, uma configuração eletrônica sp3. A distribuição eletrônica do carbono no estado fundamental, entretanto, mostra que ele é bivalente. Ele deveria ser bivalente, apenas fazer 2 ligações. Mas ele é tetravalente porque ocorre um processo de hibridização. Para que o carbono atenda o postulado de Kekulé, ele sofre o quê? Ressonância? Não. Isomeria? Não. Protonação? Não. Hibridização. 3, ele sofre uma hibridização que deixa ele com a capacidade de fazer 4 ligações com os orbitais sp3. Vamos para a próxima. Qual dos elementos a seguir, cujas estruturas eletrônicas são apresentadas, teria capacidade de ligação nula, se não ocorresse hibridização? O 1s1, ele pode fazer ligação com qualquer um, porque ele só precisa de um elétron. O 1s2, 2s2, é justamente o caso do berílio. Ele não deveria fazer nenhuma ligação. Por quê? Porque ele está no seu subnível completo, ele não precisa fazer ligação. Ocorre um processo de hibridização e ele faz 2 ligações. Portanto, a alternativa correta seria a letra B. Então, para a quarta questão, a letra B. Porque se não ocorresse o processo de hibridização, ele não ia fazer ligação nenhuma, porque ele está com o seu subnível completo. A C, ele faria 4 ligações. Ele fazia 2 ligações, muito fácil o D. O D, principalmente, P4 é o oxigênio, faz 2 ligações muito fácil. Ligação dupla ou se ligando com dois átomos de hidrogênio, por exemplo. O oxigênio se liga com hidrogênio e hidrogênio, para ter uma configuração de um gás nobre, porque ele fica 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Porque ele tem quantos? Ele tem 6 elétrons na camada de valência. E o último é o cloro. O cloro, ou o flúor, né? É o flúor, que tem 9 elétrons. Então ele tem uma capacidade de fazer ligação altíssima. Então não poderia ser a letra E também. Só poderia ser a letra B. Vamos para a próxima questão. Se não houvesse hibridização, a forma do composto boro e flúor seria... se não houvesse hibridização. O boro, ele é o 5, né? Então ele só poderia fazer uma ligação com o flúor. Então seria BF, né? O flúor precisa de um elétron para ficar com 10 elétrons. E o boro iria só fazer uma ligação, somente uma. Não ia conseguir fazer 3 ligações como ele faz. Então a alternativa correta para a quinta questão é a letra A. Vamos para a próxima. Na molécula do 1,2-butadieno, tem-se átomos de carbono, o butadieno ele está assim, Deixa eu abrir essa molécula, né? Tá aqui o carbono, uma ligação dupla, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Tá um outro carbono com o hidrogênio para cima e um carbono com hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, tem esse carbono, o carbono 1 tem o carbono 2 e o carbono 3. O carbono 1 ele é um SSP, então o carbono 1 ele é o sp2. O carbono 2 ele é sp1p2, então o carbono 2 é o sp2. O carbono 3 não, o carbono 3 é sp1, p2 e p3, então o carbono 3 é sp3, ele está na sua tetravalência.
Então, ele está falando somente com hibridização sp2? Não, tem com sp3 também. Somente com hibridização sp e sp2? Não, nem tem só sp. Tem sp2 e sp2 e sp3. C, somente com hibridização sp e sp3? Não, tem sp2 e sp3. Letra D, somente com hibridização sp2 e sp3. Perfeito. Sexta questão é a alternativa D. Sétima. Na estrutura representada a seguir, os carbonos numerados são respectivamente, vamos lá, vamos fazer essa molécula aqui e ver cada carbono. Tá aqui, ó. Carbono, dupla ligação, um hidrogênio, 2 hidrogênio. Carbono, aqui tem um carbono com 3 hidrogênios. Tem um outro carbono com o hidrogênio para cima, com a ligação dupla, e o outro carbono com o hidrogênio e hidrogênio. Ele diz que esse carbono aqui é o 1, o 2, o 3, o 4 e aqui está o carbono 5. O 1 ele é sp1, P2, então o 1 é sp2. O 3 é sp1, P2, então o carbono 2 é sp2. O carbono 3 é sp1, P2, então o carbono 3 é sp2. O carbono 3 ele é sp1, P2, então o carbono 4 é sp2. E o carbono 5 é o único que é sp3, ó. É sp1, P2, P3. Então o carbono 5 é sp3. Então ele está falando que tem sp2, 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 que são os 4, ó, sp2. E o último é sp3, a alternativa correta é a letra C. Oitava questão, vamos lá. Na molécula de propeno, qualquer um dos carbonos com hibridização sp2 apresenta, se for sp2, ele tem que ter uma ligação, vamos lá, ele está falando do propeno. Propeno é 3 carbonos, que é prop, com uma ligação dupla. Então aqui tem uma ligação simples, vai ficar 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então ele está falando que a sp2, aqui ó, é sp1, 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 P2. Então esse carbono aqui ó, é o sp2, a hibridização dele. Esse aqui é a mesma coisa, é sp1, P2. Então esse aqui também é sp2. E esse aqui seria o sp3, ó, é sp1, P2, P3. Então esse carbono aqui ó, é sp3. Então, na molécula de propeno, qualquer um dos carbonos com hibridização sp2 apresenta, os sp2 apresentam uma ligação pi e uma ligação sigma, e 2 ligações sigmas. Então, esse aqui também é pi e 2 ligações sigmas, ó. Tem uma ligação sigma aqui e uma ligação sigma aqui. Então, os sp2 têm uma ligação, 2 ligações sigmas e 2 pi não. Tem 3 ligações sigma, tem uma ligação sigma e 3π. Não, né? Aqui vai ter uma ligação sigma também, né? Então tem 3 ligações sigmas e uma π. Alternativa correta, a letra D. 3 ligações sigmas e uma π. 3 ligações sigmas e uma π. Perfeito. 3 ligações sigmas e uma π. Letra D. Vamos para a última questão. Dado o hidrocarboneto de cadeia carbônica, vamos lá. Dado o hidrocarboneto de cadeia carbônica, o carbono aqui, dupla, sigma, dupla, pi, sigma. O carbono apresenta no carboneto mencionado hibridização do tipo, aqui ó, é hidrogênio e hidrogênio. Então aqui 2, aqui tem um hidrogênio, 2, 3, 4. Aqui tem 3, 4, 2, 1, 2. Então esse carbono aqui ó, é sp2. Esse é sp2. Esse carbono aqui ó, é sp1p2. Também é sp2. Esse carbono aqui ó, é sp1p2. Também é sp2. E esse carbono aqui também é sp2. Porque é P1 e P2. Então, todos são
SP2, alternativa correta, na letra D. Para a nona questão, letra D e última. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. Se gostou, deixa o like, compartilha e até as próximas aulas. Tchau, tchau!